Bom dia a todos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, em que sentimos agasalhados, por maior que tivesse, que tenha o frio, nós não podemos negar o agasalho desse ambiente que nos acolhe e que nos fortalece e que nos dá ânimo de enfrentar, né, as dificuldades que porventura vierem, fortalecendo-nos assim, pedindo que possa ser encaminhado as dificuldades, mas principalmente fortalecendo-nos para enfrentar situações que hoje estamos com certeza fortalecidos para enfrentar. É esta força maior que viemos buscar na casa de Deus, na casa de Jesus, representada pelo Dr. El. O que a Aninha acabou de ler aí com vocês, esta carta, Necessidade da Caridade, segundo Paulo de Tarso, em que a todo momento nós ouvimos essas citações e que fala, que nos convida sobre a caridade. Paulo de Tarso, antes Saulo, porque era comum naquela época modificar o nome, como se começasse um novo momento, um renascimento. Era o batismo, o convite de um batismo com nova proposta de vida. E Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, é a principal cidade da Cilécia, que foi um centro intelectual daquela época. E nesse centro intelectual existia uma escola famosa, onde ensinava a filosofia estoica, em que seus pais, seguidores da lei mosaica, o encaminhou para que pudesse estudar naquela escola. E lá se ensinava, né, com as tradições farisaicas. Então, nesse contexto, nessa cultura, nessa visão dessas verdades, é que Paulo foi crescendo e adquirindo esses conhecimentos com a defesa grande das leis mosaicas, na certeza de que estaria pronto a defender a qualquer custo toda e qualquer interferência. Por que estamos dizendo isso? Porque nós sabemos o outro momento dele, que foi quando começou aquele movimento cristão com novas ideias. E ele teve um preceptor, o Gamaliel, que foi importante na vida dele, porque ele que ensinava aqueles ensinamentos do Antigo Testamento. Um discípulo correto, um discípulo obediente, um discípulo a tempo, ele muito inteligente, mas Gamaliel sempre orientava para que ele não tentasse nada contra os apóstolos. Nessa orientação maior, porque eu percebia, não é? Aquela impulsividade dele, aquela fé cega contra aqueles cristãos. E ele sempre na defesa do povo, guiado então por uma consciência mal informada. Isso nos chama a atenção daquilo que nós estamos obedecendo. A quem nós estamos obedecendo? Obediente, com certeza, determinado, com certeza. Mas a quem estamos obedecendo? Então, esta casa, particularmente, nos convida
ao conhecimento, ao estudo permanente. Por quê? Porque precisamos primeiro conhecer. Isso é que vai nos abrir as nossas mentes para compreender a razão de uma coisa, como não estudar, como ficar na ignorância, por assim dizer, como interpretar a lei divina, se nós estamos com a mente fechada e o nosso guia e modelo não é Jesus. É aquele igual a nós que tem uma visão totalmente material, totalmente egoísta, e por isso não saímos do lugar. Então ele teve um conhecimento da lei mosaica, com certeza necessário naquela época, mas ele foi o vaso escolhido por Jesus. Isso também mexe conosco, porque muitas vezes nós colocamos a ideia de aquele que está por um caminho não correto, aparentemente aos nossos olhos, que nós só olhamos a parte negativa e que os mentores, Jesus está sempre olhando para nós, sabendo que cada um de nós tem uma missão e que a capacidade de superação e de retornar ao caminho correto. Então, Paulo, o que era Saulo, ele não media as consequências de defender aquilo que ele achava que era correto, até que ele é detido no caminho de Damasco por aquele amor enorme que foi Jesus. Quando Jesus se apresenta para ele, não é? Ele começa então uma nova alma. Ele começa então a partir daí, sendo recebido na orientação por Ananias, cego, começando tudo, ele retoma, ele renasce e começa a seguir Jesus com a maior fidelidade. E esta fidelidade aos ensinamentos, há uma ciência e uma consciência daquilo que ele precisava modificar nele, porque ele afirmava essa luta íntima dele, que às vezes nós recuamos, porque por orgulho achamos que já somos bonzinhos, já vencemos, e não nos respeitamos nas nossas dificuldades, que também não é para nós nos acomodarmos, é essa luta íntima que dói, que machuca, quando a gente vê que a gente luta e ainda comete, e que a gente sabe e que ainda não faz, mas que os Espíritos digam, permanece, continua, persevera. E ele perseverando, não no questionamento calmo, tranquilo, não, na luta íntima e divulgando os ensinamentos de Jesus além de fronteiras, se submetendo ao que ele sabia que ele ia acontecer com ele em Roma, julgado e condenado. Mas foi uma forma que ele foi de levar os ensinamentos de Jesus além das fronteiras. E qual é a defesa maior dele, que todo mundo conhece, de Paulo? Exatamente a substituição daquele orgulho dele, na humildade, na determinação e na bandeira que o Espiritismo vem colocando para a gente, ensinada por Jesus. Fora da caridade não há salvação. E essa caridade que até hoje a gente não consegue entender, porque parece que é demais para nós. Por isso a necessidade de nós voltarmos para nós mesmos. Porque se nós não conhecermos a lei, e esta lei não fizer parte nossa, nós nunca iremos conhecer o outro e nos determinarmos a sair de nós ao encontro do outro. Porque eu tenho que modificar.
Eu tenho que substituir alguma coisa. Eu tenho que, nesse frio, deixar minha caminha e buscar os recursos espirituais. Eu preciso deixar de estar na minha novela, no meu momentinho de casa, tomando nossa sopinha quentinha, nosso caldo, e ir atender um chamado que alguém fizer. É sair de si mesmo. Eu preciso, além de dar a esmola, de olhar e abaixar o vidro do carro, não me incomodar com o odor, com a visão daquele que está ao nosso lado e estender a mão. Eu estou livre, mas eu não quero nada com aquela pessoa, porque aquilo só em olhar me incomoda. Então, a caridade é muito mais do que a doação. Aliás, a caridade não é a doação. A caridade é o sentimento do ato de doar alguma coisa, material ou espiritual. E aí, nós vamos ver que todos, quantos espíritos, quantas almas têm estado conosco a dar esse ensinamento para nós, nos convidando a esse sentimento maior. E a gente lembrando de Francisco de Assis, naquele livro Semeador de Estrelas, são vários casos, né, que se traz, e um deles é de Francisco de Assis, quando ele escuta uma voz: construa a minha igreja. E ele já tinha saído de casa, já estava naquele desejo de ter uma nova vida, não é? Para ajudar as pessoas, mas ele na construção física da igreja. E ele escuta essa voz: construa a minha igreja. Mas ele estava construindo a igreja. E ele repete isso para ele e ele escuta: construa a minha igreja. Então ele consegue olhar para trás e ver os andarilhos, ver aqueles mendigos, aquelas pessoas necessitadas, e ele retoma e começa então a entender que a construção da igreja está dentro de cada um de nós, nesse sentimento em acolher a cada alma nas necessidades que estão. Então, esse exemplo, não precisamos entrar em detalhe, da vida de Francisco de Assis, de doação incondicional com todos. Lembramos também da nossa querida Benedita Fernandes, que sempre a gente está sempre conosco, naquele livro A Dama da Caridade. Porque a Benedita Fernandes se apresenta espírito não só na preparação intelectual, não é, de uma elevação espiritual, mas principalmente da moral, do amor que tem para conosco. Se apresenta muitas vezes como Mãe Benedita, né, no período de escravidão, mas também outra encarnação, também outras encarnações, entre elas, ela se mostra no desequilíbrio, saindo de casa, indo pelas ruas, indo por cidade, considerada como louca. E ela, em uma dessas vezes, desses desvario dela, ela é presa e também escuta uma voz. A sua cura está em atender, acudir e ajudar as crianças. Essa voz não é Francisco, não é Mãe Benedita que escuta. Essa intuição todos nós escutamos a todo momento. E muitas vezes tapamos o ouvido e escutamos a outra voz. Não liga não, é assim mesmo, segue. E ela então começa batendo panela, andando pelas ruas, com as crianças abandonadas, acomodando numa casa abandonada, recebendo ajuda de um, de outro, ela vai construindo e se fazendo presente, sensibilizando a todos, a parte social, a parte política, e faz um trabalho excelente.
estendendo também para idosos, para toda uma comunidade que estava sendo doutrinada e ajudada. Lembramos, não podemos esquecer do Chico. Mas antes a gente vai lembrar o que ela nos aconselha como antídoto correto para os nossos males. Males físicos e morais. E ela diz assim para a gente: muitas vezes esses males não se apresentam de imediato, dando-nos muitas vezes falsa impressão de que está tudo bem. Eu achei importante lembrarmos disso, porque nós passamos pelo tempo, pela vida, no imediatismo, naquilo que a gente determinou como importante na vida da gente, numa felicidade que dizemos que somos felizes, mas que está tudo em amargura, com dor, nos sujeitando, nos aprisionarmos a essa ou aquela situação, ou a essa ou aquela pessoa, para atender os interesses de um e de outro. Deixamos de ter a força para abrir mão de alguma coisa. Doentes mesmo, e a gente vai a vida assim mesmo, eu não estou entendendo, eu quero seguir, e não para refletir. Então, quando ela diz, muitas vezes, esses males não se apresentam de imediato, dando-nos muitas vezes a impressão de que está tudo bem. Por isso, perseveramos nos excessos perniciosos, alimentamos o egoísmo e adiamos o exercício do amor. Voltamos ao ponto do conhecimento, voltamos ao ponto da autoanálise. Por que eu tenho que mudar? Como que eu sou? Mas eu mudar o quê? Eu sou tão boazinha. Até muito tempo, até hoje, por orgulho, o que a gente fala? Ainda esperamos que alguém nos agradeça. Doutor Hermo não vai me agradecer pelo que estamos fazendo? A espiritualidade não está vendo o que eu estou fazendo? Quando eu vou lavar a panela, eu pergunto a Alda, doutor Hermo está vendo eu lavar a panela? Porque é um sacrifício danado. Quem sabe se ele está distraído, você... Não, aí Alda, para alimentar ainda, para não entrar muito em detalhe, ela pode deixar, minha filha, que eu falo com ele. Então, nós somos assim. Não é? Nós queremos ainda que a espiritualidade esteja devendo a gente pelo trabalho. E aí a gente lembra de Dr. Herman, quando nós acabamos de fazer os eventos, falamos dos eventos, porque são eventos mais intensos, né? Mais desgastantes mesmo na matéria, e que a gente ficava lá. Hoje a gente não externa isso, não. E dizendo assim, doutor Herman vai agradecer, vai elogiar a gente. Aí ele vem, faz a prece, agradece, aí ele vira e fala assim, agradeça um trabalho com outro trabalho. Então, é a disciplina, é aquilo que nós precisamos para sair do comodismo, do egoísmo para sair. Porque o tempo nosso, nós fazemos e não estamos cansados para quando convém a nós. Mas o tempo de Deus, o tempo de fazer para o outro, é cansativo ainda para nós. E aí, ela coloca para a gente a necessidade dessa autoanálise, que o paciente reconhecer a sua própria deficiência. Quem que quer fazer isso? Quem que quer se olhar e falar assim, eu estou doente, eu quero tratamento? Dificilmente nós vamos na matéria, ao médico, num tratamento preventivo. Quando nós vamos no médico, nós queremos que o médico dê conta em uma consulta, anos e anos de deficiências que nós estamos. E é o médico que é responsável. E o médico tem que dar a medicação barata, tem que acertar logo de início,
Não podemos esperar 1 minuto, o nosso problema é maior, e assim vai. Então, o que depende da nossa parte, que muitas vezes é a tolerância de esperar o médico, que precisamos, aí chega lá não dá certo. É nós vibrarmos para que ele esteja em sintonia com a espiritualidade amiga, é olharmos o lado no hospital, a nossa dor é maior, esquecemos nem de olhar o que está acontecendo à nossa volta. Então, ela coloca que tem solução, sim. Baseado, então, nesse modelo Jesus dos ensinamentos. E aí vai ser um trabalho de renovação moral, que vai atender e vai curar a nós e aqueles que estão à nossa volta. Tem um livro, Instrução dos Espíritos, no volume 2, que eu estava lendo, e que vem também falando sobre isso. É uma coletânea de perguntas lá no Leon Denis, que eles vão fazendo na orientação com a espiritualidade. E uma das perguntas é sobre a visão de Jesus com relação aos sofredores. Como, pergunta, entender Jesus em relação aos sofredores, na sua visão de amor em relação aos que sofrem, as curas, os sofrimentos da humanidade, enfim, na sua exemplificação no seu ensino. Qual é o ensino que Jesus passava quando cuidava dos que sofrem e que ainda cuida até hoje? Aí os espíritos respondem: é difícil passar para vocês a ideia dos espíritos superiores. Pronto. Nós entendemos? Nós queremos entender? Para ser mais preciso, eu direi que os espíritos superiores vão fazer sempre tudo o que puderem em benefício dos espíritos inferiores. Tudo. Por quê? Olha a resposta, gente. Porque eles não serão felizes com a retaguarda carregada de sofrimento. Uma porta, eu vou ser atendido primeiro sou eu, não quero nem saber, eu vou seguir, vou lá no meu lado, no meu canto. Não conseguem caminhar olhando alguém que está sofrendo. Essa é a superioridade, essa é a diferença com nós, espíritos ainda inferiores. E a gente lembra de Bezerra, outros espíritos que já são convidados, já poderiam estar em outros mundos e que pediram licença para permanecer conosco para nos ajudar. E não precisamos ir até Bezerra de Menezes, não. Quem você acha que intercede por nós para nós estarmos aqui? Quem será que fala todo dia, quando estamos dormindo, acordando ou falando, vamos embora, levanta, vai lá, seja obediente. Olha a opção sua, escolha outra. Intercessões permanentemente boas, intuitivas, uma intuição de seguir sempre o caminho correto. Porque os espíritos, mais do que nós, acreditam nessa possibilidade nossa. Mas sabe que essa possibilidade nossa de mudança só vai acontecer quando nós olharmos para o lado e para trás e caminharmos olhando a dificuldade do outro. Senão, não teríamos núcleo familiar, não é? Por que nascemos em sociedade? Por que nós estamos juntos? Cada um dentro, junto com aqueles que nós necessitamos de vencer. É o filho difícil, é o patrão difícil, é o vizinho difícil, mas difícil somos nós. Difícil somos nós. Mas o vizinho, mas meu marido, meu filho,
Nós não falamos assim, gente, eu tenho uma dificuldade, de lidar com essa situação, não. Então, aí, a gente vai falando assim, qual é a minha participação para que essas coisas permaneçam? Isso é caridade. Esse esforço de não dar o troco, de não dar alimento ao duelo, de não ter a vingança para com aquele, e a gente fica um pouco triste, exatamente, porque a gente sabe o caminho e precisamos nos esforçarmos mais. Então, acontece isso. Os espíritos vão crescendo, vão evoluindo, mas olham para trás e veem a retaguarda coalhada de amigos, de companheiros que sofrem. Então, eles retornam. Eles interrompem a própria trajetória para socorrê-lo. É esse o conselho deles para conosco. E nós também lembramos de Sara, Nós e o Mundo Espiritual, que é uma linguagem tranquila, fácil, é um livro para a gente ter sempre do lado, em que ela fala exatamente sobre essa caridade e coloca sobre essa caridade citando Paulo na colocação dele e lembrando dessa bandeira que é fora da caridade não há salvação, que nada mais que o Espiritismo veio trazendo, mas seguindo o ensinamento de amor de Jesus. Nada separado ou no tempo da agora, porque tudo está ligado à lei de amor, à lei divina. Como é que é o resumo de toda a lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, ela coloca para a gente que a caridade que nós tínhamos falado não é o ato de doar, mas no sentimento de se fazer isso. A outra colocação que ela coloca é de que essa espera dos espíritos superiores agradecer, nós esperando que eles agradeçam. Então, ele está falando que os espíritos superiores nunca se admiram, não é que não valorizam, nunca se admiram como a gente quer, com o bem que as criaturas muitas vezes fazem. Porque isso é dever, fazer o bem é um dever nosso. Mas nós queremos os nossos direitos, mas não sabemos os nossos deveres. Fazer o bem, estar bem com a lei divina, isso é um dever do espírito, um dever da alma, a ser conquistados por nós, né? E também coloca a importância de saber como ajudar. Essa caridade, se não for baseada nesses ensinamentos de Jesus, nesse bom senso, nesse equilíbrio, nós acabamos por colocar o nome de caridade, mas só se deve ir à caridade onde não se faça em ninho de aproveitadores. Então, precisamos saber como ajudar. Uma mãe em nome de amor. Vamos falar mãe, porque nós estamos tudo nessa condição. A mãe, em nome do amor, dá tudo que o filho, que a filha pede. Evita que o filho e a filha trabalhem, porque tem gente para pagar, que não precisa fazer isso. O filho que chega em casa reclamando, em que o coleguinho ou não sei quem brigou, vai lá tirar pergunta e diz que não pode dar o retorno, volta lá e vai fazer a mesma coisa. Como é que nós estamos educando com essa responsabilidade de nós pais para lidar com o outro? Um filho, que nós já ouvimos isso, temos experiência disso,
de que não se deu bem, adultos que não se deu bem no trabalho, que o chefe é perseguidor, porque olha só o que falou. Você não precisa passar por isso, meu filho. Larga esse emprego, vai arranjar outra coisa. Então, nós estamos cansados de fazer isso. Quando eu lembro de uma pessoa que ficou 1 ano sem ter o espaço, a mesa para trabalhar em uma empresa. O que os pais falavam? Experiência. Volta lá e vai dar conta disso. Depois de 1 ano é que teve. São necessidades de cada um, de mostrar, de abaixar, de ser obediente àquele que está. Essa obediência, a disciplina, podemos não concordar muitas vezes. Mas muitas vezes o dizer o sim não significa uma falta de personalidade, de olhar, mas a necessidade de nós estarmos mais fortalecidos quanto qualquer outra situação. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa fazer. E coloca para a gente que o amor é a força de Deus em nós, é luz e alegria. Vivenciando, estamos fazendo bem a nós mesmos e não devemos pensar em outros tipos de recompensa. Seria o tempo, já está passando, mas nós, então, lembramos, fechando aqui, repetindo o que a Aninha falou, nesse final de que seria caridade. Caridade é paciente, eterna, beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece, mas entre elas, a principal é a caridade. Encontramos isso em Paulo, no Epístolas aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7 e 13. Um bom dia para todos nós.